Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei. Então, o Frei Tiago, ele deu um argumento a respeito das opiniões do Frei Gilson na questão do sede-vacantismo. O Frei Gilson, evidentemente, como eu já trouxe aqui, ele não concorda. O Frei Tiago trouxe algumas argumentações, refutando os vídeos do Frei Gilson, e também trouxe alguns elementos a respeito da opinião dele. Aí você pensa assim, por que você está trazendo opinião sede vacantista? O que é isso, Marlon? Pelo amor de Deus, você está dando ousadia, você está dando liberdade a esse tipo de pessoa. Olha, eu não penso exatamente assim. Ele é um irmão. Ele, quando você for assistir o vídeo, eu recomendo que você assista. Nem que for para anotar as referências teóricas que ele fala e sobre as questões que ele fala para você ir pesquisar e entender que se é realmente isso. Então, assim, ele fala com respeito, na minha opinião. Eu assisto, mas assim, eu discordo de algumas coisas, mas eu assisto. Eu vou deixar você com um trecho do que ele falou e depois aí eu volto aqui para falar o que eu acho com base no vídeo do Padre Paulo. Quando nós respondemos a uma pessoa, no caso agora ao Frei Gilson, nós não queremos atacar a pessoa. Pelo contrário, nós jamais trabalhamos no estilo de muitos que trabalham por ali, com o objetivo de denegrir a imagem dos outros, ou atacar as pessoas, ou fazer guerra contra as pessoas. Porque o combate da fé não consiste em fazer guerra subjetiva. Subjetivo é o seguinte: ele é meu inimigo, eu vou destruir essa pessoa, eu não gosto dessa pessoa. Não. Combate da fé é o combate dos argumentos objetivos para levar as pessoas a entender como nós devemos obedecer a Deus e sermos fiéis ao catolicismo. É que nós jamais criticamos um papa. Ao contrário, nós somos defensores e estamos a serviço de todos os papas. Porque nós somos católicos e nós queremos apoiar e estar totalmente a serviço de todos os verdadeiros papas da Igreja Católica. A gente entender isso. Por isso que eu convido, ao mesmo tempo que eu faço aqui uma crítica aos falsos argumentos do Padre Gilson, eu convido esse frei para um debate conosco. Inclusive, ele é carmelita do Espírito Santo. Nós, na época que morávamos em Atibaia, nós acompanhamos também a fundação dos Carmelitas do Espírito Santo, na Diocese de Santa Amaro. Inclusive, nós conhecemos a amada fundadora, a Madre Maria José. Então, conheço a história e considero essas pessoas bem intencionadas. Vai dando os argumentos como se nós fôssemos protestantes, que estivéssemos negando o papado, ou que não acreditássemos na Igreja Católica. E esses argumentos são falsos, porque nem uma coisa, nem outra nós estamos defendendo. Nossos argumentos são justamente o contrário. Ou seja, justamente porque nós defendemos que o papado tem uma assistência divina, é que nós consideramos que esses indivíduos que não têm essa assistência divina e que ensinam coisas contrárias à fé católica, então não são papas, porque eles não têm essa manifestação da graça de Deus para ensinar a verdadeira fé. E ao mesmo tempo, ao contrário de negar a igreja, nós estamos justamente mostrando que a igreja não é somente uma instituição. E esse é outro erro também nos argumentos do Padre Gilson. Isso já é papa por natureza. Não. Ao contrário, nós temos que justamente partir do princípio que existe um problema e que esse problema tem que ser analisado até que ponto essas pessoas são validamente sucessores de Pedro. É esse o questionamento. Enquanto que o Frei Gilson vai para o outro caminho. Ele acha que nós estamos questionando a igreja católica ou questionando o papado. Ao contrário. Nós estamos justamente pregando o catolicismo e mostrando a importância do papado. Então todos os argumentos dele vão nesse sentido. Aí ele começa, não, Mateus 16, 18, nós não podemos negar a fé, Jesus instituiu, foi ali que ele colocou essa pessoa como papa. Então nesse ponto, ele está com o argumento correto. Ele diz, olha, Pedro negou várias vezes, Pedro cometeu um pecado gravíssimo e Pedro não deixou de ser papa. E aí ele diz, desde quando a gente começa a acreditar que os papas já não terão pecados? Então quer dizer, é evidente. Então jamais nós nos apresentamos aqui para criticar Francisco ou mesmo os outros que vieram antes dele, falsos papas do Vaticano II, dizendo que eles perderam o papado por causa dos seus pecados. Que nós estamos cansados de saber que na Igreja Católica ninguém perde o seu cargo por causa dos seus pecados. Mas por causa de apostasia. É outra coisa. Então, uma coisa é a apostasia, outra coisa é o foro interno. A Igreja não julga o foro interno. Então nós estamos cansados de saber que um superior pode ter os seus pecados e, não obstante isso, ele tem autoridade. Porque a autoridade dele vem da Igreja e não da santidade pessoal dele. Bom, pessoal, eu queria que vocês ficassem tranquilos. Existe divisão ou não existe divisão dentro da igreja? Eu acho que ao longo da história, de alguma forma, sempre existiu uma espécie de divisão. As opiniões dele a respeito do sede-vacantismo é com base nos estudos, na teoria dele. E, assim, o que o Padre Paulo vem trazer, e o Frei Gilson também, tem uma questão, assim, que, na minha opinião, envolve mais uma questão de compreensão mais ampla
né? Não ficar pegando assim, apostasia, comunismo, não sei o quê. Eu já trouxe aqui para vocês que João Paulo II sofreu isso. Teoria de que ele seria comunista, até mesmo Bento XVI. Papas que, teoricamente, tem gente que acha que são rígidos, foram rígidos demais. Aí tem outros que já acham que eles são comunistas. Então sempre vai ter essa questão dentro da igreja, sempre vai ter essas coisinhas. Mas a fé e a centralidade a gente não pode perder, apesar dessas coisas. Existe a confusão? Existe, mas cada vez mais a gente precisa buscar conhecimento realmente para... Quanto você estuda e vê cada vez mais coisa, você vai clareando a sua mente. Você não vai ficando mais confuso. Mas se você não quer estudar, não quer se apropriar, não quer rezar, então não faz sentido nenhum. Olha o que o padre Paulo falou sobre os maus papas. Assista para você entender. Seja o assunto do programa, não posso deixar de perguntar: como os papas do século X mantinham sucessão apostólica? Veja, Alisson, muito tranquilo. Ou seja, um papa pecador não é um papa que não é sucessor dos apóstolos, né? Agora, é interessante a gente notar que não eram papas que fizeram nem concílios ecumênicos e nem fizeram grandes ensinamentos. Eles eram simplesmente papas pecadores, eram maus papas, porém, não fizeram nenhuma declaração infalível, nada disso. As pessoas não estão acostumadas com o fato de que existe uma diferença entre infalibilidade e indefectibilidade. Os papas não são indefectíveis. Nós tivemos muitíssimos papas que cometeram monstruosas burradas ao longo da história. Assim, uma coisa clamorosa. Basta estudar a história da igreja que você enxerga isso. Mas padre, eles eram sucessores dos apóstolos? Sim, eram sucessores dos apóstolos. E fizeram burradas? Fizeram, porque os papas não são indefectíveis. Mas e como é que as pessoas viviam quando tinham papas terríveis, né? Peguem, assim, qualquer livro de história você vê papas sexualmente ativos, papas que tinham mulheres, papas que tinham amantes homens, papas que gostavam de rapazezinhos, né? Isso existia. Você vai dizer, mas padre, como é que as pessoas viviam? Como é que as pessoas obedeciam esses papas? Meu irmão, do mesmo jeito que a gente deve obedecer qualquer papa. Ou seja, um papa não é um deus. Um papa é um homem que rege a igreja em sintonia com seus antecessores. Não é? Portanto, quando um papa manda uma coisa esdrúxula fora da casinha, o que você faz? Você se pergunta, mas os antecessores dele? O que é que ensinavam? Durante 2000 anos, o que é que a igreja ensinou? A igreja não ensinou nada disso que ele está dizendo. Muito bem, então vou obedecer a igreja. Vou obedecer o magistério de sempre. É assim que a igreja sempre funcionou. Porque as pessoas acham que os papas são deuses, que os papas podem decidir o bem e o mal. Não, gente, isso daí, quem decide o bem e o mal, quem é senhor do bem e do mal, não é? São os marxistas, os relativistas, o pessoal da ditadura, do relativismo. Os papas não são isso, os papas são servos da verdade. Né? E se lá no século X algum papa ensinava alguma maluquice, como aconteceu, né? Acho que foi Papa João XXII, que ensinou que as almas, depois de mortas, não viam Deus face a face. Negou a visão beatífica. É evidente que todo mundo, quando ouviu isso, os cardeais, os bispos, todo mundo disse, burro, vai estudar a doutrina da igreja. Né? Aí o Papa se arrependeu e no leito de morte disse, gente, essa bobagem que eu falei, vocês esquecem, tá? Né? Então assim, as pessoas não vão estudar a história da igreja que a gente fica menos apavorado, gente. Tá? Então, não se preocupe com os papas do século X. Nenhum deles fez nenhuma declaração infalível. O Papa ele é infalível quando ex cátedra faz uma declaração infalível. Mas ele pode, né, cometer uma burrada? Claro que pode. Vários papas fizeram isso. João XXII enfiou o pé na jaca. Né? Foi terrível. E, no entanto, a igreja sobreviveu. Né? Bom, para resumir tudo, né? Como o padre Paulo falou, nós devemos seguir a verdade. Se os papas estiverem fora da verdade, nós seguiríamos o que a igreja, 2000 anos, por isso que é bom estudar, e o que o catecismo, e o que a Bíblia, e o que a gente aprendeu, o que está escrito na Bíblia. Então a gente não vai destoar disso. O que eu acho é que, assim, o Frei Tiago, vou deixar o vídeo aqui se você quiser assistir, vou deixar o vídeo dos maus papas também do padre Paulo. O que eu acho é que o Frei Tiago tem muito mais repertório do que eu, né? Evidentemente, eu não estou criticando ele tem as razões dele. Na minha visão, eu acho que o fato do Papa Francisco ser o Papa não anula, não quer dizer que está vacante. Na minha opinião, não está vacante. Né? Não tem, no meu conhecimento, não tem, e na minha opinião, na minha humilde opinião, o que eu penso da igreja, como ela tem que andar, e o que foi ao longo da história, não é factível dizer que isso, né, tem sentido. Mas é a minha opinião. E sigamos, né, analisando todas as opiniões, buscando cada vez mais conhecimento e entendendo que
cada vez mais a gente se esforça, a gente vai caminhar para a verdade. Se a gente se esforça de verdade, rezando, estudando a palavra, enfim. E é isso, pessoal. Salve Maria, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E paciência, porque fé é paciência.